Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor renove o seu coração neste novo dia. Ao acordarmos, antes de qualquer tarefa, antes das preocupações e dos compromissos, nós escolhemos começar pela presença de Deus. Amanhã é um convite para recomeçar, para alinhar o coração, para entregar a Ele tudo o que ainda nem sabemos que iremos enfrentar. Talvez você tenha acordado animado, talvez cansado, talvez com o coração apertado. Deus conhece exatamente como você está agora. Nada passa despercebido aos olhos dele. É por isso que este momento é tão importante, para consagrar o dia, os pensamentos, as decisões e os passos que serão dados. Antes que a correria comece, nós paramos, respiramos, silenciamos a alma e nos colocamos diante do Pai que já foi à nossa frente. Prepare o seu coração, porque agora vamos falar com Deus e entregar este dia nas mãos dele. Neste início de manhã, nós nos colocamos diante de Deus com o coração desperto e a alma aberta. Um novo dia começa, trazendo consigo oportunidades, desafios e decisões que ainda não conhecemos, mas que já estão nas mãos do Senhor. Antes de dar qualquer passo, escolhemos começar pela presença dele. A manhã carrega o poder do recomeço. É o momento em que entregamos o dia inteiro a Deus, pedindo direção, sabedoria e paz. Independentemente de como você acordou hoje, o Senhor já conhece cada detalhe e está pronto para conduzir seus passos. Agora, com calma e fé, vamos preparar o coração para orar, confiando que Deus irá à frente, cuidando de tudo desde o primeiro instante deste dia. Senhor meu Deus, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com gratidão por mais um dia de vida. Obrigado pelo fôlego renovado, pela oportunidade de recomeçar e pela Tua misericórdia que se renova sobre mim. Antes de qualquer atividade, eu escolho Te buscar, reconhecendo que sem o Senhor nada posso fazer. Consagro este dia em Tuas mãos, Pai. Cada pensamento, cada decisão, cada passo que eu der, vai à minha frente, endireitando meus caminhos, abrindo as portas certas e fechando aquelas que não vêm de Ti. Dá-me discernimento para escolher com sabedoria e coragem, para obedecer à Tua direção. Abençoa minha mente para que eu tenha clareza, meu coração para que eu tenha paz e minhas atitudes para que reflitam o Teu amor. Livra-me da pressa, da ansiedade e de tudo que tenta roubar minha comunhão contigo. Que eu caminhe neste dia confiante de que o Senhor está comigo em todos os momentos. Pai amado, eu continuo diante de Ti neste início de dia, com o coração rendido e confiante. O sol nasce, a vida desperta, e eu escolho começar permanecendo na Tua presença. Antes que as vozes do mundo falem comigo, eu quero ouvir a Tua voz. Antes que as demandas do dia me puxem, eu me firmo em Ti. Eu entrego, Senhor, tudo o que me espera hoje. As tarefas simples e as decisões difíceis, os encontros previstos e aqueles que ainda não sei que terei. Nada foge do Teu controle. Guia meus passos para que eu não ande pela ansiedade, mas pela confiança. Toca, Pai, na minha mente agora. Organiza meus pensamentos, alinha meus sentimentos, remove toda a confusão. Que este dia não seja governado pelo medo nem pela pressa, mas pela Tua paz. Ensina-me a caminhar com equilíbrio, a falar com sabedoria e a agir com amor. Eu Te entrego também as áreas da minha vida que precisam de cuidado. Aquilo que me preocupa, aquilo que me desafia, aquilo que ainda dói. Visita cada detalhe, Senhor. Age onde eu não posso agir. Sustenta-me onde estou fraco. Eu Te peço, Pai, guarda meus pensamentos desde agora. Que minha mente não seja dominada por preocupações antecipadas, nem por lembranças que me prendem ao passado. Ensina-me a viver este dia com atenção, fé e serenidade. Abençoa, Senhor,
tudo aquilo que minhas mãos tocarem hoje, que haja graça no meu trabalho, equilíbrio nas minhas escolhas e paz nos meus relacionamentos, que eu seja instrumento do teu amor por onde passar, mesmo nos momentos simples e silenciosos. Cuida do meu interior, Pai. Fortalece minha fé, renova minhas forças e sustenta meu ânimo. Que este dia seja vivido sob a tua direção, passo a passo, momento a momento. Eu te entrego, Senhor, as expectativas que carrego para hoje. Algumas cheias de esperança, outras marcadas por medo e insegurança. Tira de mim a ansiedade pelo que ainda não aconteceu e ensina-me a confiar que o Senhor já está cuidando do que virá. Que eu não tente controlar o que só pertence a ti. Visita, Pai, minhas emoções logo neste início, que eu não leve para este dia feridas de ontem, palavras que machucaram ou pesos que já deveriam ter sido deixados para trás. Cura o que ainda dói, fortalece o que está frágil e renova aquilo que se desgastou ao longo do tempo. Guia meus passos, Senhor. Onde eu for, que a tua presença vá comigo. Que minhas decisões sejam guiadas pela sabedoria e não pela pressa. Que minha boca fale aquilo que edifica e que meu coração permaneça humilde, mesmo diante de desafios. Eu coloco diante de ti o meu trabalho, meus compromissos, meus estudos, meus planos. Que nada seja feito apenas pela força humana, mas sustentado pela tua mão. Abençoa cada esforço, cada tentativa, cada pequeno começo. Cuida, Pai, das pessoas que cruzarem meu caminho hoje. Dá-me sensibilidade para perceber quando alguém precisa de uma palavra, de um gesto, de silêncio ou de oração. Que eu seja canal da tua paz e não instrumento de conflito. Eu te entrego também aquilo que não sei resolver, as situações que me preocupam, os problemas que parecem grandes demais, as respostas que ainda não chegaram. Assume o controle, Senhor. Faz do teu jeito, no teu tempo. Senhor meu Deus, eu sigo em oração neste novo dia, com o coração sensível à tua presença. Antes que as horas avancem e as responsabilidades tomem espaço, eu me coloco diante de ti para reafirmar: eu dependo do Senhor. Não quero caminhar guiado apenas pela lógica ou pela força própria, mas pela tua direção. Eu te entrego, Pai, os pensamentos que surgem logo pela manhã, as preocupações que tentam se antecipar ao dia, que eu não carregue fardos que ainda nem chegaram. Ensina-me a viver este dia com confiança, sabendo que o Senhor já está cuidando de tudo o que me espera. Toca, Senhor, nas áreas do meu coração que ainda precisam de cura. Há processos que ainda não terminaram, feridas que não estão visíveis, mas que o Senhor conhece profundamente. Trabalha em mim enquanto eu sigo, enquanto eu oro, enquanto eu confio. Abençoa meus passos para que eu não me desvie do teu propósito, que eu saiba dizer não quando for necessário e esperar quando for melhor. Dá-me discernimento para reconhecer a tua vontade, mesmo nas decisões simples. Eu te entrego, Senhor, aquilo que ainda não sei como enfrentar hoje. As conversas difíceis, as decisões que exigem coragem, os momentos em que vou precisar de paciência além do que tenho. Vai à minha frente, preparando o caminho, fortalecendo o meu interior. Guarda, Pai, minhas emoções ao longo deste dia, que eu não reaja no impulso, nem fale movido pela pressa. Dá-me um coração ensinável, sensível à tua voz, disposto a aprender até nas situações simples. Coloco diante de ti também aquilo que me alegra, porque sei que toda alegria verdadeira vem de ti. Que eu não perca a capacidade de agradecer, mesmo nos pequenos detalhes. Que meus olhos consigam enxergar o teu cuidado ao longo do dia. Eu te entrego, Pai, as palavras que ainda vou dizer hoje. Que nenhuma saia da minha boca sem passar primeiro pelo teu cuidado. Livra-me de respostas duras, de atitudes precipitadas, de escolhas que nascem da impaciência. Ensina-me a agir com mansidão, mesmo quando for desafiado. Fortalece meu interior, Senhor. Há batalhas que não são visíveis,
mas que consomem energia e fé. Sustenta-me quando eu me sentir cansado. Lembra-me de que não estou sozinho e de que o Senhor caminha comigo, mesmo nos trechos mais difíceis. Cuida do meu olhar, Pai, para que eu não enxergue este dia apenas pelos problemas, mas também pelas oportunidades que o Senhor coloca diante de mim. Que eu perceba teu agir nas pequenas coisas, nos encontros simples, nos detalhes que só a fé reconhece. Pai, eu sigo nesta oração enquanto o dia avança, mantendo meu coração conectado a Ti. Mesmo quando minhas mãos estiverem ocupadas e minha mente cheia de tarefas, que minha alma permaneça ancorada na Tua presença. Ensina-me a caminhar sem me perder de Ti. Eu Te entrego, Senhor, os momentos em que vou me sentir pressionado, cobrado ou incompreendido. Dá-me equilíbrio para não agir pela emoção, sabedoria para responder com calma e humildade, para reconhecer quando eu precisar parar e respirar. Guarda meu coração de comparações, de desânimo e de pensamentos que tentam enfraquecer minha fé. Que eu não me distraia olhando para o que os outros têm ou vivem, mas confie no caminho que o Senhor está construindo para mim. Cuida, Pai, das minhas escolhas ao longo deste dia. Que eu saiba perceber quando o Senhor está dizendo para avançar e quando está dizendo para esperar. Que eu não confunda silêncio com ausência, porque sei que mesmo em silêncio o Senhor está trabalhando. Eu Te entrego, Pai, os momentos em que posso me sentir fraco ou inseguro hoje. Quando minhas forças parecerem pequenas, lembra-me de que a Tua graça é suficiente. Quando eu pensar que não vou dar conta, sustenta-me com a Tua mão fiel. Cuida do meu interior, Senhor, que nenhuma raiz de amargura, medo ou desânimo encontre espaço em mim. Lava meu coração de tudo aquilo que não vem de Ti e renova minha disposição para seguir em frente com fé. Abençoa, Pai, os caminhos por onde eu andar, que eu encontre favor, proteção e direção. Que o Senhor me livre de perigos que eu não vejo e me guarde de decisões que poderiam me afastar da Tua vontade. Pai amado, eu continuo nesta conversa sincera contigo, mantendo meu coração atento enquanto o dia avança. Mesmo quando tudo parece comum, eu sei que o Senhor está presente em cada detalhe. Que eu não perca essa consciência ao longo das horas. Eu Te entrego, Senhor, os momentos em que posso me sentir sobrecarregado. Ensina-me a reconhecer meus limites e a buscar em Ti a força que me falta. Que eu não tente sustentar tudo sozinho, mas aprenda a descansar mesmo enquanto caminho. Guarda, Pai, meus sentimentos hoje. Que eu não permita que frustrações momentâneas roubem minha paz. Que eu saiba esperar, confiar e seguir com serenidade, sabendo que o Senhor está conduzindo tudo com sabedoria. Cuida também das pessoas que fazem parte da minha rotina. Abençoa cada encontro, cada conversa, cada situação que surgir. Que eu seja um instrumento de paz e não de conflito. Eu Te entrego, Pai, as pressões que surgem sem aviso, as responsabilidades que pesam mais do que aparentam, as expectativas que os outros colocam sobre mim e aquelas que eu mesmo criei. Ajuda-me a carregar apenas o que o Senhor me confiou. Liberta-me da necessidade de provar valor o tempo todo. Visita, Senhor, os lugares do meu coração onde existe cansaço escondido. Há lutas que não são visíveis, mas que consomem energia e fé. Renova-me por dentro. Que a Tua presença seja meu sustento quando minhas forças humanas se esgotarem. Guarda minha mente, Pai, que eu não seja dominado por pensamentos de medo, de fracasso ou de comparação. Que eu caminhe seguro na identidade que o Senhor me deu. Lembra-me de que estou no caminho certo, mesmo quando o progresso parece lento. Abençoa, Senhor, cada decisão que eu tomar hoje, desde as mais simples até aquelas que exigem coragem, que eu saiba esperar quando for necessário e avançar quando o Senhor abrir o caminho. Não permita que eu me mova por impulso, mas por discernimento.
Cuida, Pai, dos meus relacionamentos. Dá-me sabedoria para ouvir mais do que falar, para compreender antes de julgar, para amar mesmo quando for desafiado. Que minhas palavras sejam fonte de vida e não de feridas. Eu te entrego também aquilo que ainda não aconteceu, mas que já ocupa espaço na minha mente. Ensina-me a confiar no teu tempo. Que eu não antecipe dores, nem crie cenários que não vêm de ti. Eu te entrego, Senhor, os sentimentos que surgem sem aviso, a insegurança que aparece, o medo que tenta se infiltrar, o desânimo que às vezes bate à porta. Que nenhum deles encontre morada em mim. Preenche-me com a tua paz, com a tua firmeza e com a certeza de que estou sendo cuidado. Ensina-me, Pai, a perceber o teu agir nas pequenas coisas, nos detalhes que passam despercebidos, nos livramentos silenciosos, nas respostas que vêm de forma simples. Que meus olhos espirituais estejam atentos ao teu cuidado constante. Fortalece minha fé ao longo deste dia. Quando algo não sair como esperado, ajuda-me a não murmurar, mas a confiar. Que eu lembre que o Senhor continua sendo bom, mesmo quando o caminho muda. Eu te entrego, Pai, os momentos em que posso me sentir frágil, quando as forças diminuem e a fé parece silenciosa. Sustenta-me nessas horas. Lembra-me de que não caminho sozinho, de que tua mão está firme sobre mim, mesmo quando meus passos parecem inseguros. Cuida do meu interior, Senhor, porque é lá que tudo começa. Guarda meu coração de sentimentos que adoecem a alma, de pensamentos que enfraquecem a esperança, de preocupações que roubam a paz. Que meu interior seja um lugar de descanso, não de conflito. Eu te peço sabedoria para lidar com cada situação que surgir hoje. Que eu não reaja apenas com emoção, mas com discernimento. Que eu saiba ouvir antes de falar, compreender antes de julgar, esperar antes de decidir. Que minhas escolhas reflitam confiança em ti. Entrega-me um olhar sensível, Pai. Que eu perceba quando alguém precisa de paciência, quando o silêncio é melhor do que palavras, quando um simples gesto pode fazer diferença. Que eu seja instrumento do teu amor, sem precisar anunciar, apenas vivendo. Eu coloco diante de ti também os meus limites, aquilo que não consigo fazer, resolver ou mudar. Que eu não me frustre por não ser tudo, mas descanse sabendo que o Senhor é tudo o que preciso. Ensina-me a confiar mais e controlar menos. Guia meus pensamentos, Senhor, ao longo deste dia. Que minha mente não fique presa ao passado, nem ansiosa pelo futuro. Que eu viva o agora com gratidão, reconhecendo que este momento também é cuidado por ti. Eu te entrego, Senhor, os pensamentos que surgem quando estou cansado demais para lutar. Aqueles pensamentos silenciosos que ninguém vê, mas que tentam enfraquecer minha esperança. Purifica minha mente, substitui dúvidas por confiança, medo por fé, inquietação por descanso em ti. Cuida, Pai, das áreas da minha vida que ainda estão em processo. Aquilo que não está resolvido, aquilo que está sendo construído lentamente. Dá-me paciência para não desistir no meio do caminho e maturidade para entender que nem tudo precisa ser imediato. Eu te peço equilíbrio, Senhor. Que eu não viva apenas correndo atrás de resultados, mas que saiba valorizar o processo. Que eu encontre alegria também nos pequenos avanços, nas vitórias silenciosas, nos dias comuns que o Senhor transforma em aprendizado. Acalma meu coração quando as respostas demorarem. Ensina-me a confiar mesmo sem entender. Que eu não condicione minha fé às circunstâncias, mas permaneça firme, sabendo que o Senhor continua no controle de tudo. Guarda minhas palavras, Pai. Que aquilo que sair da minha boca hoje gere vida, não peso. Que eu saiba falar com amor, corrigir com mansidão, calar quando for necessário.
Que minhas atitudes revelem mais do Senhor do que qualquer discurso. Eu te entrego, Senhor, aquilo que carrego em silêncio, as orações que ainda não verbalizei, os pedidos que faço apenas com o coração. Tu conheces cada um deles. Trabalha em mim enquanto eu espero. Senhor meu Deus, continuo aqui, não por obrigação, mas por necessidade da alma. Há algo profundamente restaurador em permanecer diante de Ti quando não há pressa, quando não preciso explicar nada, quando apenas confio que o Senhor me vê por inteiro, que eu nunca perca esse lugar de rendição silenciosa. Eu te entrego, Pai, os pensamentos que surgem quando estou sozinho comigo mesmo. Aqueles que tentam me convencer de que sou insuficiente, de que estou atrasado, de que falhei demais. Cala essas vozes, Senhor, que a Tua verdade seja mais alta dentro de mim do que qualquer acusação. Trabalha, Senhor, nas áreas do meu coração que ainda resistem, onde eu tento controlar, onde tenho medo de entregar, onde ainda não confio totalmente. Ensina-me a soltar, a descansar, a acreditar que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Cuida do meu ritmo, Pai, que eu não viva acelerado demais para te perceber, nem parado demais por medo de errar. Dá-me equilíbrio para caminhar no tempo certo, no passo certo, sem ansiedade, sem culpa, apenas obedecendo. Eu te apresento também minhas expectativas. Algumas nasceram em Ti, outras eu mesmo criei. Alinha meus desejos com a Tua vontade. Que eu não me frustre por caminhos que não se abriram, mas confie nos que o Senhor fechou por amor. Renova minha esperança, Senhor, especialmente nas áreas onde já pensei em desistir, onde minhas forças falharam, que a Tua graça se manifeste. Onde minha fé enfraqueceu, sopra vida nova. Eu te entrego, Senhor, os momentos em que me sinto dividido entre fé e dúvida. Quando acredito, mas ainda temo. Quando confio, mas ainda hesito. Fortalece-me por dentro, para que minha confiança não dependa do que vejo, mas do que sei sobre quem Tu és. Cuida, Pai, do meu coração quando ele se sentir cansado de esperar. Ensina-me a entender que esperar em Ti não é perder tempo, é ser preparado. Que eu não me torne impaciente nem endurecido enquanto o Senhor trabalha em silêncio. Eu te entrego, Pai, os pensamentos que insistem em me visitar quando o cansaço aumenta. Aqueles que tentam tirar minha esperança pouco a pouco. Que a Tua paz invada esses espaços e traga descanso real, não apenas físico, mas interior. Cuida, Senhor, do meu olhar sobre a vida. Que eu não enxergue apenas dificuldades, mas também oportunidades de crescimento. Que eu perceba que mesmo os dias difíceis estão me formando, não me destruindo. Ensina-me, Pai, a confiar nos Teus processos. Nem tudo acontece no meu tempo, mas tudo acontece no Teu tempo perfeito. Que eu aprenda a descansar sem desistir e a esperar sem perder a fé. Pai de misericórdia, eu continuo aqui, permanecendo diante de Ti como quem escolhe habitar, não apenas visitar. Há algo profundo em permanecer na Tua presença sem pressa, sem cobrança, sem necessidade de conclusão. Que meu coração aprenda a viver assim, conectado, sensível, dependente. Eu te entrego, Senhor, as partes de mim que ainda tentam se proteger demais, onde levantei muros por medo de me ferir, onde fechei sentimentos para não sofrer, onde aprendi a me calar para não me decepcionar. Visita esses lugares com Tua cura. Ensina-me que confiar em Ti é o caminho mais seguro. Cuida, Pai, da minha fé quando ela se torna silenciosa, quando não sinto arrepios, quando não vejo sinais claros, quando tudo parece comum. Que eu aprenda a Te amar, não apenas pelas manifestações, mas pela constância do Teu cuidado diário. Eu coloco diante de Ti minhas responsabilidades, as que escolhi e as que me foram confiadas. Dá-me força para cumprir cada uma sem perder minha essência, sem sacrificar minha paz, sem esquecer quem eu sou em Ti. Guarda meu coração da comparação, Senhor.
Que eu não me meça pela velocidade dos outros, nem pelos resultados que ainda não alcancei. Que eu confie no processo que o Senhor está conduzindo exclusivamente para mim. Ensina-me a lidar com o que não posso controlar. Há situações que fogem das minhas mãos, decisões que dependem de outros, tempos que não posso acelerar. Dá-me serenidade para aceitar, sabedoria para agir quando for possível e fé para descansar quando não for. Cuida também, Pai, das minhas emoções, que eu não seja governado por impulsos, nem refém de sentimentos passageiros, que eu aprenda a sentir sem me perder, a chorar sem desistir, a sorrir sem culpa. Eu te entrego o meu interior, Senhor, aquilo que ninguém vê, mas que o Senhor conhece perfeitamente. Os medos escondidos, as esperanças guardadas, os sonhos que ainda não tive coragem de falar em voz alta. Trabalha em tudo isso no teu tempo. Guia meus pensamentos ao longo deste dia e desta noite, que minha mente não vague por preocupações excessivas, nem se prenda ao que já passou. Que eu viva o agora com confiança, sabendo que o Senhor já está no meu amanhã. Eu te entrego, Pai, os dias em que me sinto comum demais, invisível demais, esquecido demais. Quando parece que nada extraordinário acontece, lembra-me de que o teu cuidado também se revela na constância, na fidelidade silenciosa, no pão de cada dia. Cuida, Senhor, da minha sensibilidade espiritual, que eu não me torne frio nem acostumado com a tua presença. Que eu continue percebendo o teu agir nos detalhes, nas pequenas mudanças, nos sinais discretos do teu amor. Ensina-me a confiar mesmo quando não entendo o caminho. Há decisões que não fazem sentido agora, portas que se fecham sem explicação, esperas que se prolongam. Sustenta-me nessas horas e guarda meu coração de desânimo. Eu te entrego também meus planos, Pai. Alguns ainda indefinidos, outros cheios de expectativas. Ajusta o que precisa ser ajustado, retira o que não vem de ti e fortalece aquilo que nasce da tua vontade. Eu te entrego, Senhor, as incertezas que ainda habitam em mim, os caminhos que não sei como percorrer, as decisões que parecem grandes demais, os medos que tento disfarçar com coragem. Caminha comigo nessas áreas e não me deixa paralisar pelo receio de errar. Cuida, Pai, da minha perseverança, que eu não desista quando o processo for longo, nem me canse quando o retorno parecer distante. Lembra-me de que o Senhor trabalha enquanto eu espero e me fortalece enquanto eu continuo. Guarda minha fé nos dias simples, Senhor. Que eu não valorize apenas os momentos intensos, mas também reconheça teu cuidado nos dias normais, quando a vida segue sem grandes emoções, mas ainda assim, sob tua direção. Eu te entrego minha caminhada, passo a passo, sem pressa de chegar, apenas com o desejo de permanecer alinhado contigo. Continuo aqui, Senhor, em oração viva, sem encerrar, apenas confiando na tua presença constante. Eu te entrego, Pai, os pensamentos que surgem quando tudo fica quieto. Aqueles que tentam me levar para preocupações futuras ou arrependimentos passados. Traz minha mente de volta para o agora, para este momento em que estou seguro na tua presença. Cuida, Senhor, da minha constância, que eu não seja alguém que começa bem, mas se perde no meio do caminho. Dá-me um coração fiel, firme, disposto a continuar mesmo quando o entusiasmo diminui. Eu te entrego também minhas palavras não ditas, as orações que ficaram presas no peito, os pedidos que ainda não tive coragem de fazer. Tu conheces cada um deles. Trabalha em silêncio, conforme a tua vontade perfeita. Eu te entrego, Senhor, os dias em que acordo sem clareza, quando tudo parece indefinido e as respostas não chegam. Mesmo assim, escolho crer que o Senhor está conduzindo cada detalhe, alinhando caminhos que meus olhos ainda não conseguem ver. Cuida, Pai, da minha esperança quando ela se torna silenciosa, quando não sinto entusiasmo, quando a fé parece discreta,
quase imperceptível. Ensina-me que a fé não vive apenas de emoção, mas de decisão, de permanência, de confiança diária. Eu coloco diante de ti minhas fragilidades, aquilo que tento esconder, aquilo que evito tocar, aquilo que ainda dói quando lembro. Visita esses lugares com tua graça, não para me expor, mas para me curar por completo. Guarda meu coração, Senhor, da ansiedade que tenta me empurrar para frente antes do tempo, que eu não force portas, nem acelere processos, nem me compare com trajetórias que não são minhas, que eu caminhe no ritmo que o Senhor estabeleceu para mim. Ensina-me a lidar com o silêncio, Pai, quando o céu parece quieto e as respostas não vêm. Que eu não interprete teu silêncio como ausência, mas como cuidado, como trabalho profundo que acontece além do que posso perceber. Eu te entrego minhas expectativas, Senhor, as que fazem sentido e as que nasceram apenas do meu desejo. Ajusta o que for necessário, realinha meu coração e ensina-me a desejar aquilo que o Senhor já preparou. Cuida, Pai, dos meus relacionamentos, que eu saiba amar sem exigir, perdoar sem carregar peso, ouvir sem me defender. Que minha presença gere paz e não tensão, luz e não confusão. Eu coloco diante de ti o meu futuro, mesmo sem saber como ele será. Que eu não caminhe tentando controlar o amanhã, mas confiando que o Senhor já está lá, preparando o caminho. Eu te entrego, Pai, os momentos em que me sinto dividido entre o que devo fazer e o que meu coração consegue suportar. Dá-me discernimento para não me sobrecarregar e sabedoria para respeitar meus limites sem culpa. Cuida, Senhor, da minha fé quando ela precisa caminhar sozinha, quando não há confirmações externas, quando ninguém vê o esforço, quando só o Senhor conhece o peso. Sustenta-me nesses caminhos invisíveis. Guia minhas escolhas, Pai, mesmo nas pequenas decisões. Que eu não subestime os detalhes, pois sei que o Senhor também trabalha neles. Que minhas atitudes reflitam confiança, mesmo quando o resultado ainda não aparece. Eu te entrego o meu ritmo, Senhor. Que eu não viva atrasado por medo, nem acelerado por ansiedade. Ensina-me a caminhar no tempo certo, com o coração firme e a mente em paz. Pai de toda graça, continuo aqui, permanecendo diante de ti como quem escolhe ficar mesmo quando já disse muito. Há um lugar profundo na tua presença onde as palavras não precisam convencer, apenas existir. Que meu coração aprenda a permanecer nesse lugar de verdade e descanso. Eu te entrego, Senhor, as partes de mim que ainda se sentem em construção, aquilo que não está pronto, que ainda falha, que ainda aprende. Que eu não me envergonhe do processo, mas confie que o Senhor trabalha com paciência e amor, moldando cada detalhe. Cuida, Pai, da minha identidade. Que eu não me perca tentando corresponder a expectativas alheias, nem me defina por resultados momentâneos. Lembra-me constantemente de quem sou em ti, mesmo quando o mundo tenta me rotular. Eu coloco diante de ti os dias em que me sinto cansado, sem saber exatamente por quê. Quando o corpo segue, mas a alma pede pausa. Ensina-me a reconhecer esses sinais e a encontrar descanso verdadeiro na tua presença. Guarda meu coração, Senhor, da frieza espiritual. Que eu não transforme a fé em rotina, nem a oração em repetição vazia. Renova meu desejo de estar contigo, mesmo nos dias em que tudo parece igual. Eu te entrego minhas dúvidas, Pai, não para que o Senhor me repreenda, mas para que me conduza. Ensina-me a caminhar com perguntas sem perder a confiança, sabendo que nem tudo precisa ser compreendido para ser vivido. Cuida, Senhor, do que eu alimento dentro de mim, das palavras que escuto, dos pensamentos que aceito, das vozes que sigo, que eu escolha aquilo que gera vida, paz e crescimento, e rejeite o que enfraquece minha fé. Eu te apresento também minhas alegrias simples, os pequenos motivos de gratidão, que muitas vezes passam despercebidos. Que eu aprenda a reconhecê-los como presentes do teu cuidado diário.
Guia meus passos, Pai, quando o caminho parecer comum demais para ser significativo. Que eu entenda que o Senhor também age nos dias normais, nos processos longos, nas caminhadas silenciosas. Eu te entrego, Pai, os pensamentos que surgem quando ninguém está olhando, aqueles que revelam minhas inseguranças, meus medos escondidos, minhas batalhas silenciosas. Trata cada um deles com tua verdade e substitui aquilo que pesa por aquilo que traz vida. Cuida, Senhor, da minha perseverança diária, não apenas nos grandes desafios, mas nos pequenos compromissos, nas rotinas cansativas, nos dias em que a motivação é pouca. Ensina-me a ser fiel, mesmo quando não há aplausos nem resultados visíveis. Eu coloco diante de ti meus sentimentos confusos, quando não sei exatamente o que sinto, quando alegria e cansaço caminham juntos, quando a fé existe, mas o coração ainda aprende. Organiza meu interior com tua paz. Guarda-me, Pai, de decisões precipitadas, que eu não haja movido pela pressa, pelo medo ou pela comparação. Dá-me sensibilidade para reconhecer tua direção e coragem para obedecer, mesmo quando isso exige espera. Eu te entrego os processos longos da minha vida, aquilo que parece demorar mais do que eu gostaria. Ensina-me a confiar que o Senhor não se atrasa e que cada etapa tem um propósito que ainda estou aprendendo a compreender. Cuida, Senhor, da minha sensibilidade para ouvir tua voz, que eu não a confunda com ruídos externos, nem a ignore por distração. Silencia o que não vem de ti e fortalece em mim o discernimento espiritual. Eu te entrego, Senhor, os pensamentos que me visitam quando o dia desacelera, aqueles que revelam minhas preocupações mais profundas, meus medos mais escondidos, minhas perguntas sem resposta. Recebe tudo isso e transforma em aprendizado e crescimento. Cuida, Pai, da minha sensibilidade para não me endurecer com as decepções. Que eu não permita que experiências difíceis me afastem do amor, da fé ou da esperança. Amacia meu coração sem me tornar frágil demais. Eu coloco diante de ti as escolhas que ainda terei que fazer. Algumas parecem pequenas, outras carregam grande peso. Dá-me clareza para discernir e paz para aceitar quando o caminho exigir renúncia. Guarda minha mente, Senhor, quando o cansaço tentar confundir meus pensamentos, que eu não tome decisões importantes em momentos de exaustão. Ensina-me a pausar, respirar e confiar no teu tempo. Eu te entrego também meus sonhos, Pai, aqueles que ainda vivem em silêncio, esperando o momento certo. Se forem da tua vontade, fortalece-os. Se não forem, ajuda-me a soltá-los sem dor. Cuida dos meus passos quando o caminho parecer simples demais para ser significativo. Que eu compreenda que o Senhor também age nos detalhes, nas rotinas, nos dias comuns que constroem o extraordinário. Pai eterno, continuo aqui, permanecendo na tua presença como quem escolhe não fugir nem acelerar. Há um lugar de maturidade espiritual em permanecer quando não há urgência, quando não há emoção intensa, quando só existe confiança silenciosa. Que meu coração aprenda a valorizar esse lugar. Eu te entrego, Senhor, as partes da minha vida que ainda estão sem forma definida. Os caminhos que não têm nome, as decisões que ainda não têm resposta, os sonhos que ainda não encontrei coragem de organizar. Mesmo assim, confio que o Senhor já está trabalhando neles. Cuida, Pai, da minha postura interior, que eu não me torne impaciente quando as coisas avançarem devagar, nem orgulhoso quando algo der certo. Mantém meu coração humilde, ensinável e sensível à tua direção. Eu coloco diante de ti os momentos em que me sinto sobrecarregado, sem entender exatamente o motivo. Quando tudo parece normal por fora, mas por dentro algo pede alívio. Ensina-me a reconhecer esses sinais e a buscar descanso em ti, não em distrações vazias. Guarda, Senhor, minha mente das distrações excessivas.
Que eu não me perca em ruídos, comparações ou expectativas irreais. Ajuda-me a manter o foco no que realmente importa e a viver com intenção, não apenas reagindo aos acontecimentos. Eu te entrego também minhas palavras, Pai. Que eu saiba falar com verdade, sem ferir, calar sem me omitir, ouvir sem me defender. Que minha comunicação reflita maturidade, amor e sabedoria. Cuida, Senhor, dos relacionamentos que fazem parte da minha caminhada. Alguns estão em construção, outros em restauração, outros talvez em encerramento. Dá-me discernimento para entender cada estação sem culpa e sem apego excessivo. Eu te entrego meus limites emocionais e espirituais, aquilo que não consigo sustentar sozinho, aquilo que já tentei resolver com minhas próprias forças. Ensina-me a depender mais de ti e menos de mim. Eu te entrego, Pai, os dias em que a motivação diminui, mas a responsabilidade permanece. Dá-me constância para não depender de sentimentos passageiros e força para seguir firme, mesmo quando o ânimo não acompanha. Cuida, Senhor, do meu interior quando ninguém percebe o esforço, quando faço o que é certo sem reconhecimento, quando sigo fiel sem aplausos. Que eu encontre em Ti a validação que não vem das pessoas. Eu te entrego, Senhor, os dias em que sigo fazendo o que é certo mesmo sem sentir entusiasmo. Quando a disciplina fala mais alto que a emoção, quando a fé se manifesta na constância e não no sentimento. Fortalece-me nesses dias silenciosos. Cuida, Pai, das áreas da minha vida que exigem perseverança, aquilo que não muda rápido, que não responde imediatamente, que parece testar minha paciência. Ensina-me a confiar no teu tempo, sem endurecer o coração. Eu te coloco diante de ti minhas vulnerabilidades, os momentos em que me sinto frágil, exposto, inseguro. Que eu não veja isso como fraqueza, mas como oportunidade de depender mais do Senhor e menos de mim mesmo. Guarda minha mente, Senhor, de pensamentos que me afastam da verdade. Que eu não alimente mentiras internas, nem dúvidas que corroem a fé. Substitui tudo isso pela tua palavra viva, que sustenta e direciona. Eu te entrego meus planos diários, Pai, aqueles que parecem pequenos demais para serem orados. Que eu não exclua o Senhor das rotinas simples, pois sei que o Senhor se importa com cada detalhe da minha vida. Cuida, Senhor, da minha sensibilidade para perceber quando preciso parar. Que eu saiba descansar sem culpa, pausar sem medo e confiar sem ansiedade. Ensina-me que descanso também é obediência. Eu te entrego meus sonhos, até aqueles que ainda não ganharam forma. Se vierem de ti, sustenta-os. Se não vierem, remove-os com paz. Que eu queira mais a tua vontade do que qualquer resultado. Eu te entrego, Pai, o cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma. Aquela fadiga de quem tenta ser forte o tempo todo, de quem carrega responsabilidades invisíveis. Renova-me por dentro, onde ninguém vê, mas o Senhor conhece. Cuida, Senhor, do meu coração quando ele se fecha por proteção. Ensina-me a não levantar muros onde o Senhor quer curar. Dá-me coragem para confiar novamente, para amar sem medo, para continuar mesmo após decepções. Eu coloco diante de ti minhas intenções, que elas sejam puras, alinhadas com a tua vontade. Corrige-me quando eu estiver indo por caminhos errados, mesmo que pareçam bons aos meus olhos. Prefiro ser ajustado agora do que me perder depois. Guia, Pai, meus pensamentos ao longo das horas. Que eu não me perca em preocupações excessivas, nem em expectativas irreais. Que eu viva o presente com gratidão, sabendo que o Senhor já está cuidando do que ainda virá. Eu te entrego minha sensibilidade espiritual. Que eu não me torne insensível à tua voz, nem distraído com ruídos desnecessários. Afina meu coração para reconhecer quando o Senhor fala, mesmo de forma suave. Cuida, Senhor, da minha fidelidade nas pequenas coisas, nos detalhes, nas escolhas simples, nos momentos em que ninguém está observando. Que minha vida seja coerente com a fé que professo.
Pai de amor e fidelidade, eu continuo aqui, permanecendo diante de Ti com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas. Há um lugar seguro em estar contigo, onde não preciso fingir força, nem esconder fraquezas. Que eu nunca troque esse lugar por distrações vazias. Eu te entrego, Senhor, os pensamentos que insistem em voltar, mesmo quando tento seguir em frente. Lembranças, palavras, situações que ainda ecoam dentro de mim. Cura o que ainda dói. Reorganiza o que ainda confunde. Fortalece o que ainda está frágil. Cuida, Pai, do meu interior quando o exterior exige firmeza. Há momentos em que preciso ser forte para todos, mas por dentro preciso ser cuidado. Sê meu refúgio nesses dias em que só o Senhor conhece o peso real que carrego. Eu coloco diante de Ti minhas escolhas diárias, inclusive aquelas que parecem pequenas demais para serem oradas. Ensina-me que fidelidade não é apenas nos grandes passos, mas na constância dos pequenos. Que eu honre ao Senhor também nos detalhes. Guarda meu coração, Senhor, da dureza que nasce das decepções. Que eu não permita que experiências difíceis me tornem frio, desconfiado ou distante. Mantém meu coração sensível, mas amadurecido, aberto, mas firmado em Ti. Eu te entrego, Pai, as expectativas que criei e as que criaram sobre mim. Liberta-me do peso de corresponder a tudo e a todos. Ensina-me a viver para agradar a Ti, acima de qualquer outra voz. Cuida da minha mente quando o silêncio traz questionamentos, quando começo a rever decisões, caminhos, atitudes. Dá-me paz para confiar que o Senhor também usa os erros para ensinar e redirecionar. Eu coloco diante de Ti meus relacionamentos, os que estão próximos e os que se afastaram, os que estão sendo restaurados e os que talvez precisem ser encerrados. Dá-me discernimento para amar sem apego e soltar sem culpa. Ensina-me, Senhor, a lidar com o tempo, com a espera que parece longa, com o processo que parece lento, que eu não apresse o que o Senhor está amadurecendo, nem abandone o que ainda está sendo construído. Guarda minha fé nos dias comuns, Pai, nos dias sem resposta clara, sem sinais evidentes, sem emoções fortes, que eu aprenda a confiar mesmo quando tudo parece simples e repetitivo. Eu te entrego meu futuro, mesmo sem entendê-lo, aquilo que ainda não consigo enxergar, mas que já está nas Tuas mãos. Que eu caminhe sem medo, sabendo que o Senhor vai à frente. Eu te entrego, Pai, os dias em que minha mente está cheia e meu coração cansado. Quando penso demais, quando sinto demais, quando tudo parece pesado por dentro. Organiza meus pensamentos, acalma minhas emoções e traz clareza onde há confusão. Cuida, Senhor, da minha postura quando as coisas não saem como planejei. Que eu não reaja com irritação, nem com desânimo, nem com pressa. Ensina-me a responder com maturidade, confiando que o Senhor continua no controle mesmo quando os planos mudam. Eu coloco diante de Ti minhas reações internas, aquilo que não verbalizo, mas sinto. Corrige-me onde for necessário, cura onde houver ferida, fortalece onde houver fraqueza. Trabalha em mim de forma profunda e gentil. Guarda meu coração, Pai, do excesso de controle. Que eu não tente antecipar tudo, resolver tudo, prever tudo. Ensina-me a confiar mais na Tua condução e menos na minha própria compreensão. Eu te entrego meus dias simples, Senhor. As rotinas que se repetem, as tarefas comuns, os caminhos conhecidos, que eu não perca a sensibilidade de Te encontrar também nesses momentos. Cuida da minha fé quando ela precisa caminhar sem confirmação. Quando sigo sem sinais claros, apenas sustentado pela confiança em quem Tu és. Fortalece-me para continuar mesmo assim. Cuida, Pai, da minha fidelidade nos momentos invisíveis, quando ninguém vê o esforço, quando ninguém reconhece a obediência, quando só o Senhor conhece a intenção do meu coração, que eu permaneça firme mesmo assim.
Eu coloco diante de ti minhas reações internas, que eu não seja dominado por impulsos nem guiado por sentimentos passageiros. Dá-me domínio próprio, equilíbrio e sabedoria para agir com maturidade. Amém. Que esta oração continue ecoando no seu coração e acompanhando cada passo da sua caminhada. Se esta oração falou com você, clique no gostei, inscreva-se no canal e colabore com o nosso trabalho clicando no botão Seja Membro. Ative o sininho para receber mais momentos de fé, paz e direcionamento todos os dias. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de força hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua jornada. Até a próxima oração.